Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, vos apostas sobre o Amigo Max, no canal de apostas esportivas, onde fazemos as análises dos pronósticos para o dia. Hoje vamos falar de quinta-feira de Liga Europa. Vocês já sabem que as quintas-feiras normalmente nós não fazemos grande coisa, é um dia normalmente para ficar de fora, mas vamos ter videozinho, vamos ter Bom Dia, vos apostas para esta quinta-feira. Vai jogar também o Porto no terreno do Vitória Pilsen e vai jogar também o Braga, vai receber a equipa do Nottingham Forest. Já sabem, antes de arrancar, subscrevam o canal, metam um like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo e já sabem também em www.euromigmac.com tem acesso a todos os links e mais alguns de todas as comunidades e também da BetLabel e da Bet7, são os parceiros aqui do canal. A BetLabel é uma parceria, ajudem-me a crescer também nesse sentido. O link está na descrição, aliás está em www.euromigmac.com e está lá tudo direitinho e é uma maneira de ajudarem também o canal e é uma casa de apostas muito interessante de se trabalhar. Portanto, antes de arrancarmos somente por apenas 2€ por mês, tem acesso ao Patreon, onde eu escrevo todos os bons dias das apostas dos pronósticos por escrito, direitinho, por apenas 2€ mês. Estamos a falar basicamente, nem chega às vezes a 2 cafés. Portanto, vamos arrancar esta Liga Europa com um Fenerbahçe Aston Villa. Neste momento estamos a falar de terceiro classificado. A equipa do Aston Villa tem apenas uma derrota contra o Go Ahead Eagles e marcou 10 golos com 4 sofridos. A equipa do Fenerbahçe está com a qualificação garantida com 11 pontos, porém ainda luta pelos 8 primeiros, com 11 pontos em 6 jogos, são 9 golos marcados, 5 golos sofridos. A equipa do Fenerbahçe vem de 4 vitórias seguidas e tem uma derrota apenas nos últimos 5 jogos, e do lado do Aston Villa nos últimos 5 jogos são 2 vitórias. Tottenham para a FA Cup e o Forest para a Premier League vem de uma derrota frente ao Everton em casa e a última derrota também contra o Arsenal no Emirates. A nível de mercado temos um Fenerbahçe ligeiramente favoritismo aqui com o fator casa, 2,57 para o Fenerbahçe, Aston Villa 2,69, over 1,5 1,22, over 2,5 1,73, ambas marcam 1,60 e o gol em ambas as partes 1,63. Aqui temos de ter em conta uma situação que para mim é muito importante, é a questão dos pontos. O Aston Villa leva 15 pontos, ainda vai ter mais um jogo da Liga Europa para jogar em casa e está a lutar por lugares de Champions na Premier League. Portanto, eu acredito que haja aqui, não só para já, há aqui alguma margem de erro e há também aqui algo no campeonato mais importante do que propriamente vencer em casa da Turquia, um jogo muito difícil contra o Fenerbahçe. Portanto, aqui poderá haver, ou deverá haver até, alguma rotação por parte da equipa do Aston Villa. Portanto, aqui eu percebo este favoritismo do Fenerbahçe, não desgosto um X do Fenerbahçe a 1,46, o Fenerbahçe a fazer não perder o jogo em casa, e depois outro lado que eu não desgosto, tendo em conta estamos a falar de uma equipa turca contra uma equipa da Premier League, há muito talento individual, jogam em casa na Turquia e eu gosto deste over 1,5 também 1,22, não são as melhores odds de sempre, porém aqui eu fugiria aqui um bocadinho do mercado dos overs muito altos ou propriamente trabalhar aqui a vitória de alguma equipa, porque é verdade que a equipa do Aston Villa no geral é mais equipa que o Fenerbahçe, porém fator casa do Fenerbahçe e na minha opinião rotação do lado do Aston Villa faz-me ir aqui a favor do Fenerbahçe. A odd da vitória 2,57 não é o modo de se deitar fora na minha opinião, mas se quiserem jogar aqui um bocadinho mais pelo seguro, um X, ou seja, Fenerbahçe para não perder 1,46 e também o over 1,5 1,20 e 2. Depois temos aqui um claro super favorito, Freiburg da Bundesliga, que está neste momento em quinto classificado, joga contra o penúltimo Maccabi Tel Aviv, apenas um ponto, um empate, é a pior defesa desta Liga Europa, com 18 golos sofridos em 6 jogos e tem apenas 2 golos marcados. Nos últimos 5 jogos só tem apenas 2 vitórias, mesmo em contexto do seu próprio país. De resto, vem de uma derrota por 4-1 contra o Maccabi Haifa e um empate a uma bola contra o Hapoel Tel Aviv. Portanto, a equipa do Freiburg, é verdade que também não vem aqui 2 resultados positivos, ainda assim a equipa do Freiburg em casa nos últimos 10 jogos não tem qualquer derrota, apenas por 3 nos últimos 10 não marcou mais do que um gol e aqui eu percebo claramente o favoritismo do Freiburg. Ainda assim, gosto bastante do Freiburg para marcar nas duas partes 1,70 e depois tendo em conta o fator casa e também alguma escassez de golos da equipa do Maccabi a jogar nesta Liga Europa, é o pior ataque da Liga Europa também, com apenas 2 golos marcados. O Freiburg para vencer as duas partes a 2,16 também parece uma odd interessante. De relembrar que o Freiburg vencendo faz 17 pontos e praticamente garante os 8 primeiros. Portanto, acredito que não tem uma oportunidade em casa para jogar contra uma equipa bastante frágil. Tenho a ideia que não irão deixar passar esta oportunidade para
para poder ter aqui uma vitória tranquila. Portanto, Freiburg para marcar nas duas partes a 1.70 e para vencer as duas partes a 2.16. Depois, em terrenos helvéticos, temos o Young Boys Lyon e é o primeiro classificado com uma derrota, 13 golos marcados, melhor defesa da Liga Europa a par do Freiburg com 3 golos sofridos, joga contra a equipa do Young Boys que luta aqui por classificação, são 9 pontos, provavelmente não chegarão para passar e leva 8 golos marcados e 12 golos sofridos. A equipa do Young Boys, por um lado, leva 3 derrotas seguidas, mas marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Essas derrotas foram contra Lausanne, Lugano e Grasshopper, sempre com gol em ambas as partes e over 2,5. E do lado do Lyon vivem uma fase muito interessante. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota frente ao Lorient com menos um jogador e um empate frente ao Auxerre. De resto, venceu todos os jogos, vem de 6 vitórias seguidas, mesmo fora de portas a equipa do Lyon vem de resultados interessantes, venceu Lille, venceu Mónaco e venceu Maccabi Tel Aviv, por exemplo. Do lado do Young Boys em casa, é uma equipa que nos últimos 10 jogos marcou em 9 jogos. Portanto, num contexto de Liga Europa, Lyon é favorito aqui a 1.74, eu percebo. E não desgosto do X2 a 1.22 se quiserem juntar aqui alguma coisa. Depende aqui um bocadinho também do que é que o Lyon quererá do jogo. São 15 pontos. Tem mais um jogo ainda. Tem aqui uma margem de erro interessante. E o Young Boys precisa também de pontuar aqui. Portanto, eu teria aqui algum receio no do Lyon, porque eu não sei bem como é que o Lyon poderá abordar aqui o jogo. O X2 parece-me algo mais cauteloso a 1.22 e depois o modo que eu não desgosto, sinceramente, é o ambas marcam 1.65, tendo em conta que o Young Boys em casa, uma equipa que faz muitos golos, precisa de fazer os seus jogos, os seus golos, e mesmo a equipa do Lyon fora de portas, apesar de ser uma equipa bem interessante, nos últimos 10 jogos tem aqui vários jogos com golos sofridos. Portanto, parece-me um modo interessante ir abordar aqui no mercado do ambas marcam 1.65, o X2 do Lyon 1.22 e também o gol em ambas as partes 1.56. Depois no Vitória Pilsen Futebol Clube do Porto temos um Pilsen com 10 pontos, praticamente qualificado para a próxima ronda, e um Porto já qualificado para a próxima ronda, mas a poder aqui ainda ficar nos 8 primeiros. São 13 pontos com apenas um empate e uma derrota, 9 golos marcados, 5 sofridos, e um Pilsen também muito interessante. São apenas 6 golos marcados em 6 jogos, é um facto, mas leva apenas 2 golos sofridos. A equipa do Porto vem de 5 vitórias seguidas, pelo menos. São mais, mas pronto, vem aqui de 9 vitórias consecutivas. Eu gosto de abordar aqui uma lista um bocadinho mais pequenina. São 5 vitórias consecutivas, porém são 3 jogos a vencer por 1-0. A equipa do Vitória, do Benfica e do Santa Clara. Do lado do Vitória Pilsen, o último jogo que tem é mesmo para a Liga Checa a dia 14 de dezembro, o último jogo oficial, venceu por 2-0. De resto, empates contra Freiburg e Panathinaikos para a Europa League, perdeu contra o Slovak e venceu a equipa do Mlada Boleslav. Portanto, a equipa do Pilsen, a única coisa que me deixa aqui um bocadinho reticente é mesmo o cenário de já não competir há bastante tempo, apesar de ter um registro interessante, muito interessante aliás, defensivo na Liga Europa. Deixa-me aqui um bocadinho receptivo por esta paragem muito longa competitiva do lado do Vitória Pilsen. Do lado do Porto, temos um Porto super eficiente, um Porto muito pragmático, um Porto muito adulto, que defende também muito bem, e portanto eu percebo perfeitamente estas odds aqui do over 1,5, 1.35, do over 2,5 acima do odd 2, portanto eu percebo aqui, trabalhar aqui unders também. O único under aqui que poderia ser interessante é o under 3,5, 1.27. Eu não desgosto, mas é um modo que não é nada de outro mundo. Portanto, eu tenho aqui algum receio em trabalhar aqui este jogo. Sinceramente, trago aqui até um bocadinho mais por isso, porque é verdade que o Porto para vencer está a 2.01. Mas o Vitória Pilsen é uma equipa que defende muito bem, mas por outro lado também o Vitória Pilsen é uma equipa que já não compete há muito tempo. Por outro lado o Porto também não tem, obviamente nós falamos, são 9 vitórias seguidas, mas também não tem mostrado ofensivamente um amasso completo às equipas que vai defrontando, vai vencendo jogos, começando pela solidez defensiva e obviamente que é perfeitamente legítimo, e estão em primeiro no campeonato e estão em lugar de qualificação direta na Liga Europa, portanto é mais do que legítimo, e nós falamos disto várias vezes aqui. Não são muitos golos marcados das duas equipas, são poucos golos sofridos das duas equipas, portanto aqui se calhar um pouco o mercado será mesmo o under 3,5, e depois eu não desgosto da vitória do Porto ou do X2 do Porto a 2.24, porém eu preferia ver aqui um bocadinho o jogo amanhã e perceber se há ou não valor entrar para esses lados. Como são muitos jogos de Liga Europa ao mesmo tempo, não estamos a falar da Liga dos Campeões, o mercado não vai corrigir tanto como por exemplo corrigiu esta quarta-feira no PSG
Sporting, portanto acredito que podemos trabalhar aqui alguma coisa a favor do Porto amanhã, se porventura tivermos esse padrão. Depois temos uma Roma-Stuttgart. Isto é jogo interessante, isto é clássico jogo de Taça UEFA / Liga Europa. Temos duas equipas que estão com 12 pontos, já com a qualificação garantida, porém a lutar por um lugar no top 8. Quem vencer aqui faz 15 pontos e fica bem posicionado para na última jornada. Para a última jornada ficar mesmo nos primeiros 8, são 12 golos marcados, 5 sofridos para o Stuttgart e 10 golos marcados e 5 sofridos para a Roma. Temos uma Roma em casa com algum favoritismo, 2,05 contra 3,45 do Stuttgart, over 1,5, 24, over 2,5 a 1,79, ambas marcam 66 e o gol em ambas as partes a 1,65. Nos últimos 5 jogos das equipas, a equipa da Roma vem de uma vitória frente à equipa do Turino por 2-0 e perdeu 2 dos últimos 5 jogos. Turino também para a Taça e contra a Atalanta fora de portas para o campeonato. De resto, é uma equipa que tem sido bastante under na Série A italiana e do lado do Stuttgart temos uma equipa bastante diferente. Uma equipa bem mais over, uma equipa que marca mais golos, mas uma equipa que sofre também mais golos. Venceu 3 dos últimos 5 jogos e tem 2 empates. Um empate a 0 contra o Hoffenheim, de resto, e contra o Union Berlin por uma bola. De resto, 3-2 Frankfurt, 4-1 Leverkusen e 4-0 Werder Bremen. Portanto, depende aqui um bocadinho também do que é que as equipas quererão fazer aqui. São duas equipas que muito possivelmente irão procurar a vitória para consolidar aqui estes 8 jogos, porque também há aqui uma situação que não é só o facto de acabam à frente, irão ser cabeças de série a seguir, não, isto é mesmo uma questão de acabas no top 8, tens logo à partida menos 2 jogos do que muitos adversários que vão ter para jogar. Portanto, e menos 2 jogos num calendário sobrecarregado como é estes calendários do futebol, no futebol em que vivemos neste momento, cada jogo é um pedaço extra. Portanto, menos 2 jogos num calendário é algo que fará aqui sentido e certeza que tanto o Stuttgart como a Roma quererão ter esses menos 2 jogos. Portanto, aqui, sem inventar muito, eu não desgosto do ambas marcam 1,66, apesar de me parecer justo, tendo em conta principalmente ser em casa do Roma, que é uma equipa bastante under, e obviamente na mesma competência temos aqui o over 1,5, 1,24. Ficaria fora aqui do match odds, apesar de perceber o fator casa da Roma. A Roma em casa tem apenas 4 derrotas nos últimos 10 jogos. A equipa do Stuttgart fora de portas ainda assim vem de 3 vitórias seguidas e uma delas contra o Leverkusen fez 4 golos contra o Bremen também. Portanto, marcou 4 golos contra o Go Ahead Eagles, por exemplo. A equipa do Aston Villa não passou na Holanda. Portanto, há aqui alguns senãos para trabalhar aqui vitórias de alguma equipa ou mesmo a dupla possibilidade. Portanto, aqui apenas 2 marcados, over 1,5 a 1,24 e o ambas marcam 1,66. Depois temos aqui um Celta-Lille e aqui eu trouxe este jogo por um motivo em específico. Estamos a falar de 19º contra 20º. E é verdade que qualquer vitória de qualquer equipa garante garante, aliás, a qualificação para o playoff. Porque se uma dessas equipas ganhar, faz 12 pontos e matematicamente garantem o playoff. No entanto, e é verdade que são duas equipas que não têm qualquer empate. No entanto, um empate para as duas equipas acaba por ser um resultado interessante. E tendo em conta que temos um jogo super equilibrado, é verdade, a equipa do Lille, nos últimos 10 jogos, não tem qualquer empate. Por outro lado, a equipa do Celta tem aqui 3 empates nos últimos 10 jogos. Mas tendo em conta que é um jogo que, entre aspas, ninguém quer jogar, porque o Celta de Vigo tem o seu campeonato, a equipa do Lille tem o seu campeonato, portanto são duas equipas que se pudessem não jogar este jogo, empatavam aqui, faziam 10 pontos e iam embora sem jogarem. Se calhar assinavam as duas equipas. Portanto, eu só trouxe este jogo. Eu sei que isto não é estatístico, não é nada disso. É mesmo uma questão de perceber o contexto que as duas equipas vão vivendo, percebendo o contexto da própria competição e percebendo o contexto que, vencendo os 2 jogos, muito possivelmente não chegará sequer para os 8 primeiros. Portanto, eu não desgosto deste empate a 3,5. Não desgosto mesmo, sinceramente. Gosto bastante. E com uma moeda ou algo assim do género, não desgosto mesmo. E se quiserem, porventura, jogar aqui com os resultados, eu gosto de trabalhar aqui a favor da equipa que joga em casa, do Celta. O Celta nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, atenção, já não perde há 6 jogos, e o Celta em casa vem de 3 vitórias seguidas, Raio, Valência e Bilbao, e mesmo nas derrotas, estamos a falar de 3 derrotas, é verdade, mas Bolonha por um golo, Espanhol por um golo e Barcelona, obviamente aqui com um jogo mais complicado, onde perdeu por 4-2. De resto, venceu também os outros 2 jogos e tem 2 empates. A equipa do Lille fora de portas também não tem qualquer empate, é um facto, tem 5 derrotas, 5 vitórias, mas eu gosto mesmo de abordar aqui este jogo desta maneira. Não estou a dizer que isto valha, que é algo, é um conhecimento que eu tenho, é um match fixing que eu tenho, não é nada disso, é simplesmente, vou dizer mesmo um feeling em relação a este jogo. São duas equipas muito equilibradas,
em que o empate serve um bocadinho às duas e com o modo 3.50 parece-me interessante. Se quiserem abordar aqui o mercado de uma forma mais cautelosa, o 1x do Celta, falando aqui um bocadinho do fator casa da equipa de Vigo, a 1.40, jogam também com empate, mas também com a possível vitória do Celta, parece-me bem interessante. Depois, como último jogo, temos um Braga contra Forest. Braga com Vicens um bocadinho à queima depois de ter sido eliminado da taça ou de ter perdido a taça da Liga na final contra o Vitória, ter sido eliminado da taça de Portugal contra o FAF, venceu o Tondela com um penalti mesmo no fim, ganhou aqui muitas vidas antes, mas foi perdendo algumas nesses últimos jogos. Joga contra a equipa do Forest, que vendeu um empate, aliás de 2, mas um empate para a Premier League contra o Arsenal e contra o Wrexham, onde venceu depois nos penaltis para... eu acho que o Forest venceu nos penaltis, tenho essa ideia. Não, o Wrexham venceu nos penaltis. O Wrexham venceu os penaltis. Olha, já nem me lembro. Onde empatou a 3 e depois temos duas derrotas, Aston Villa e Everton. Na Liga Europa estamos a falar de Braga com 13 pontos. Uma vitória do Braga garante ou fica muito perto. Aliás, faz 16, 15. A partida poderá mesmo garantir os 8 lugares nos 8 primeiros. E o Forest já tem também a qualificação garantida. Vai vencendo, faz 14 pontos e ainda pode, obviamente, sonhar aqui, entre aspas, com os 8 primeiros. Portanto, é um jogo também um bocadinho complexo neste sentido. Temos um Braga que é uma equipa que faz golos com regularidade, porém, nos últimos jogos tem sofrido também com muita regularidade. O Braga em casa a 2,65, Forest 2,63. Portanto, muito, mas mesmo muito equilíbrio por parte destas duas equipas. Over 1,5, 1.30, over 2,5, 1.92, ambas marcam, aliás, gol em ambas as partes 1.77 e ambas marcam a 1.70. Estamos a falar de um jogo na pedreira, num jogo contra uma equipa que nos últimos jogos marca e sofre muitos golos. Em casa, a equipa do Braga nos últimos 10 jogos apenas não marcou por uma vez contra a equipa do Nacional, de resto marcou em todos os jogos. O Forest, fora de portas, nos últimos 10 jogos marcou em 7 dos últimos 10 jogos, portanto são registros interessantes também, mesmo num contexto na Liga Europa, vamos aumentar aqui um bocadinho, mesmo num contexto de Liga Europa, a equipa do Braga venceu nisso por 1-0, a equipa do Braga perdeu contra o Genk, mas marcou 3 golos. Do lado do Forest, a equipa do Forest para a Liga Europa venceu o Utrecht, mas sofreu, venceu o Malmo por 3-0 em casa. Portanto, são duas equipas que fazem golos, são duas equipas que sofrem golos, portanto aqui vamos abordar 3 mercados em específico que eu não desgosto. Over 1,5, 1.29, ambas marcam 1.70 e o gol em ambas as partes 1.77. Pode haver aqui rotação, mas sinceramente eu até acredito na rotação das duas equipas. O Braga precisa também de refrescar assim um bocadinho a sua equipa e sinceramente a Liga Europa do Braga está um bocadinho feita, são 13 pontos, tem a qualificação garantida, obviamente que menos 2 jogos na competição fazem falta, ou fazem... Sim, menos 2 jogos meio que fazem falta para todas as equipas, mas parece interessante abordar aqui neste sentido. A equipa do Forest também tem qualificação garantida, portanto poderá não se chatear muito a nível de grandes amarras defensivas, portanto parece-me um jogo que possa ser interessante para trabalhar a nível dos golos, portanto over 1,5, 29, gol em ambas as partes 1.77 e ambas marcam 1.70. Estamos falados para esta Liga Europa. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem aqui, isso ajuda imenso, rumo aos 3.000 subscritores. E também já sabem, em www.eramigmac.com estão todos os links, incluindo Bet7 e BetLabel. Patreon, por apenas 2€ por mês, têm acesso a todos os prognósticos por escrito de tudo o que falamos aqui. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a todos desse lado e que quinta-feira seja um bom dia de Liga Europa, mas com boas apostas.